Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo, hoje num formato um pouco diferente. Hoje tenho comigo a Joana e a Sofia, tudo bem? Olá, tudo Olá, bem? boa tarde. A Joana e a Sofia, para quem não sabe, são pessoas que estão ligadas ao nosso departamento de intermediação de crédito e que nos ajudam bastante com os nossos clientes compradores no acesso a crédito. Hoje trouxe-as para auxiliar e para informar e para desmistificar alguns temas que os clientes no dia a dia nos trazem, algumas perguntas que eles têm e que nos colocam. E pronto, a intenção desta live mesmo hoje é para informar todos aqueles que queiram aceder a crédito ou que estejam a pensar em comprar casa, possam partir com um pouco mais de informação. Joana, queres-nos explicar como é que funciona o processo aqui connosco, no nosso departamento de intermediação de crédito? André, numa fase inicial, é feita uma qualificação ao cliente, onde nós fazemos aqui algumas questões que vão ser fundamentais para enviar a informação para o banco. Depois é enviado um e-mail com toda a documentação necessária e depois também ajudamos na fase de recolha da documentação. Se houver aqui sempre dúvidas, quando os clientes têm dúvidas, por algum motivo não estejam a conseguir retirar o documento, nós também ajudamos. Nós analisamos todas as propostas juntamente com o cliente e acompanhamos até ao momento da escritura. Boa. Então diríamos, e que estamos de acordo, que esta primeira análise da vossa parte, que vai acabar com uma proposta do banco com o pré-aprovamento, certo? O banco vai pré-aprovar o crédito. É fundamental para os nossos clientes não perderem tempo e energia na procura do seu imóvel. Exatamente. Sim, é fundamental. Eu acho que só desta forma é que conseguimos aqui reunir, primeiro ponto, fazer com que o cliente já tenha a certeza daquilo que consegue comprar e até quanto é que consegue comprar. Portanto, conseguimos fazer com que o cliente consiga já, de imediato e desde o início, ir à procura de casas contigo, daquilo que consegue comprar. Tu também já tens a certeza daquilo que o teu cliente consegue comprar e, portanto, à velocidade que hoje em dia e desta rotatividade toda de imóveis que existe, é muito fácil um cliente acompanhado por nós partir para visitas, com o crédito aprovado e conseguir fechar o negócio no mesmo dia. Porquê? Porque já temos tudo tratado junto do banco. E, portanto, o cliente usufruir deste serviço, que acho que é importante também referirmos, que é um serviço gratuito, o cliente não paga, está bem? Falar comigo ou falar com o João é a mesma coisa que falarmos com os bancos e, portanto, nós somos parceiros dos bancos e a nossa relação é com eles. E este serviço é gratuito para o cliente e, portanto, acho que é uma mais-valia do que ir partir para fazer visitas de imóveis sem ter aqui bem a certeza daquilo que se consegue comprar. Portanto, sim, eu acho que é uma mais-valia para o negócio, sem dúvida, e para o cliente. E mesmo da nossa parte será sempre mais fácil negociar com os proprietários, sabendo que há daqui uma proposta que já está fundamentada e com base numa pré-aprovação bancária. Certo, e consegues validar estes valores, não é? O facto de tu conseguires aqui validar os valores de quanto a quanto é que ele consegue enquadrar, para ti é muito mais fácil fazer essa pesquisa e já sabes que não estás a fazer visitas com um cliente que ele não pode comprar, não é? Ou que pode comprar melhor do que tu lhe estás a mostrar. E portanto, eu acho que isto é uma vantagem para o cliente. Sim, porque às vezes o que acontece muitas vezes, e nós deparámos-nos com isso, é que muitos clientes têm uma noção de valores e que acabam por na realidade não conseguir essa aprovação. E nós, partindo do princípio, ter uma aprovação e depois escolha do imóvel, facilita aqui a negociação e depois também a procura do imóvel. É isso. E entrando um bocadinho mais dentro da negociação do crédito, muita coisa se fala, 10, 5, 15, 20%. Qual é que é a entrada mínima que vocês julgam, para já, que é realmente necessária para fazer um crédito? Mas depois... Depende muito do tipo de cliente, não é, Sofia? Regra geral, e sendo um cliente residente cá em Portugal,
e sendo aqui também com nacionalidade portuguesa, são os 10%, ok? É o mínimo. Depois tem outras nuances, que também a Sofia pode aqui falar um bocadinho. Certo, também sabes, tem muito a ver com o país onde oferem, onde são declarados os rendimentos. Uma coisa é nós termos aqui um cliente português residente e que declara cá em Portugal, e aí diria que temos aqui uma entrada mínima de 10%. Se formos falar de um cliente que oferece rendimentos em Angola, já te vou falar de um outro tipo de entrada. Se formos falar de um cliente residente na União Europeia, já te vou falar de um outro tipo de entrada, ok? Tem muito a ver consoante o país onde são declarados e onde o cliente oferece também os seus rendimentos. Tem a ver também com a rotabilidade do preço da moeda, de que forma, não é? Se nós estivermos aqui a falar, vou buscar o exemplo de Angola, vou buscar Kwanzas, é mais difícil muitas das vezes trazer dinheiro para Portugal, a dificuldade que existe. Ou seja, o risco que o banco quer assumir nunca é 90% como se estivéssemos a falar do residente que vive aqui, ok? Exatamente. E tem a ver com isto, o risco tem que ser mais equilibrado, daí o cliente ter que entrar com mais capital próprio. Mas isto é muito casuístico, está bem? Não há uma regra que eu te diga assim, clientes franceses só conseguem isto, clientes angolanos só... Não, calma, é muito casuístico. A regra para Portugal é esta. Os outros países, União Europeia, entrada de 20%. Pronto, ok? Agora tudo é muito casuístico, tem muito a ver também caso a caso. É muito caso a caso, tem muito a ver também com o perfil, não é? Com o que é que o cliente faz, qual é a profissão do cliente, não é? Isto, infelizmente, tem muito a ver com isto. É um perfil de menor ou de maior risco. Estamos a falar de um engenheiro informático ou estamos a falar de um assistente administrativo, compreendes? E isto tem influência no acesso ao crédito à habitação e é importante que os clientes também saibam disto. Infelizmente, não é? Porque se calhar, mas pronto, mas é o que é jogarmos com aquilo que nos dão. E é para isso que serve esta live também, este vídeo, para informar. Esclarecer, exatamente. Ok. E em termos de despesas iniciais, depende muito de banco para banco, de caso para caso, mas podem mais ou menos falar aqui de um... A maior parte das comissões inerentes ao crédito de habitação, de banco para banco não varia muito, ok? Mais ou menos eu pelo menos, e eu penso que a Sofia também o faz, à medida que vai falando com o cliente, vai analisando também as propostas aqui em conjunto, também poderá abordar aqui o tema das despesas iniciais. Existem várias, desde a avaliação, desde estudo, mas o cliente deve pelo menos ter à volta de 1.500 euros só para as despesas inerentes ao processo. Depois existem outros custos que têm a ver com os impostos que são pagamentos ao Estado, certo? Certo, é isso mesmo. Sim. O cliente, mais ou menos 1.500, tal como a Joana estava a dizer, mais ou menos 1.500, 1.600 euros para termos aqui o pagamento. Claro que o pagamento é faseado, o cliente não tem que ter desde o início esses 1.500 euros, mas a partir do momento em que temos um imóvel e que encontramos em que o processo avança para a avaliação, convém, porque primeiro é debitada a avaliação, depois é debitada a comissão de estudo, depois vamos para a comissão de dossiê e por aí em diante. Há comissões que são pagas só no dia da escritura, mas isto é faseado, à medida que o processo for avançando, é cobrada então as comissões. Claro que depois isto nunca deve ser, atenção uma coisa, e quero deixar isto também para toda a gente que está aqui a ver, que é, isto não deve ser um impedimento de um acesso ao financiamento, está bem? Porque nós temos entidades bancárias, eu não vou falar aqui de nomes, mas temos entidades bancárias que, por exemplo, hoje em dia isentam comissões, não é? E portanto já estamos aqui a falar, então já consigo, é menos este dinheiro que eu pago, ok, mas é preciso que a negociação do crédito deste banco em concreto, por exemplo, ou destes bancos, porque já é mais do que um, que vá de encontro àquilo que o cliente procura também, mas pronto, há sempre solução para este tipo de coisas, o importante é começarmos a negociar, é analisar, é ir para a frente e com calma nós podemos fornecer todas estas informações aos clientes. E essa é uma das mais-valias também que vocês, como estão no mercado no dia-a-dia e falam com os bancos no dia-a-dia... Sabes porquê, André? Porque, repara, nós temos muitos clientes e muitas das vezes eles às vezes já vêm com um discurso inicial de eu tenho um amigo, eu tenho uma pessoa que eu conheço já há muitos anos, etc.
nós podemos gerir esse negócio diretamente com essa pessoa. O que é que acontece? O intermediário de crédito tem aqui uma facilidade de negociação, tendo em conta os milhões que fatura, não é? Que vai fazendo. E, portanto, a nossa capacidade de negociação é muito superior também ao cliente que vai por si só ao banco. Mas mais do que isso, é a forma como nós conseguimos também esclarecer tudo ao cliente. E a forma facilitada que eu, em 2 ou 3 dias, depende também, mas em 2 ou 3 dias consigo lhe dar acesso aos bancos todos. E agora pergunto, sem o cliente ter que faltar ao trabalho, sem o cliente ter que deslocar, e portanto, atrás de nós, não é? Atrás de um computador, não é? Estamos nós nesta gestão diretamente com os bancos. E isso para mim é um fator, para mim se fosse eu a comprar a casa, e quando comprei, ainda não estava na intermediação de crédito, era bancária até, ou trabalhava para um banco, pronto, melhor dizendo, procurei. Tive acesso também a uma intermediação de crédito que me apresentou várias propostas, que me explicou e que depois eu decidi por aquela. Mas eu não tive que ir à procura de nada, fizeram isso por mim. Sim, é muito tempo, muita energia que se poupa, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E pronto, e falando aqui um pouco, digamos aquelas pessoas que já têm a casas há algum tempo, há 5 anos, ou há 10 anos, ou há 15 anos, algumas se calhar, digo eu assim, até mandando um pouco para o ar, pode-se estar a pagar aquelas taxas de spread, como antigamente eram maiores. Qual é que é a vossa valência? O que é que vocês conseguem fazer para a renegociação de créditos bancários para essas pessoas? Olha, nós podemos fazer, que é, nem tudo, isto às vezes as pessoas, o que acontece é que existem muitas pessoas que têm spreads elevados. Nesta fase, em que a taxa Euribor, a taxa de juros está mais alta, o banco tem tendencialmente, e terá que sempre fazê-lo, é baixar, portanto, o spread, que é um cenário um pouco diferente daquilo que nós estivemos a viver durante os 12 anos passados. E, portanto, aquilo que nós fazemos é, olhamos para aquilo que o cliente, porque isto nós temos de ter sempre acesso, portanto, escritura e documento complementar anterior, bem como aquilo que ele está neste momento a pagar. E, portanto, nós analisamos e, com base naquilo que analisamos e com base também na documentação do cliente, verificamos se existem condições para conseguirmos uma taxa melhor ou se não existem condições para conseguirmos uma taxa melhor, como também já aconteceu, e tanto eu como a Joana somos as primeiras também a dizer, olha, não vamos estar aqui portanto, ou dá ou não dá, mas é um pouco isto que fazemos, que é o cliente consegue ter acesso a melhores condições de crédito. Regra geral, transferimos sempre o crédito, não é? As transferências agora, já desde o ano passado e continua muito também este ano, tem havido muitas transferências de crédito, por isso mesmo, as pessoas poupam milhares de euros. E o mais engraçado é que eu acredito que haja muitas pessoas que nem sequer olham para as taxas de juros que têm, para o spread que têm, para aquilo que conseguem poupar, para o seguro de vida. Às vezes nem sabem. Principalmente, André, nesta transferência nós tentamos sempre fazer o seguro de vida fora e não é nada, mas os clientes poupam muito dinheiro ao fazer a transferência, fazendo o seguro de vida fora, nós temos seguros que ele tem no banco e nós conseguimos uma poupança de cerca de 50%. Sim, porque eu, por exemplo, pegando no meu caso em concreto, há pouco tempo, quando fiz o crédito de habitação para a minha casa, fui contra aquilo que um pouco estamos aqui a falar, fui ao banco e eu disse, mas eu tenho um colega que até inclusive eu já falei com ele para o seguro de vida, mas se você fizer o seguro de vida aqui tem uma bonificação. E eu, ok. E depois quando comecei a ver, assim, depois realmente a bonificação se calhar saiu-me um bocadito cara, não? Pois, exato, mas isso não quer dizer, André, que também não revejas, está bem? Depois de teres feito a contratação do crédito, podes voltar a renegociar, está bem? Sim. Isso, e é importante, é muito fácil para um cliente quer dizer, eu trato de crédito, mas me falarem de outra coisa qualquer, de uma área que eu não sei, também não tenho conhecimentos suficientes para o saber, mas é muito fácil um cliente ir a um banco e ouvir isso que tu ouviste e optar logo, vão-me agravar aqui o spread, vou pagar muito mais, não, nem sequer ver. Às vezes o agravamento compensa,
Exatamente. Às Sim, vezes sim. o próprio agravamento compensa. E, portanto, é preciso, e é isto, é um bocadinho isto que fazemos, que é estas negociações todas, os valores dos prémios, temos um parceiro também com o qual trabalhamos de seguros, e conseguimes proporcionar ao cliente uma poupança muito grande. Sem dúvida que a parte do crédito à habitação tem uma poupança muito grande. É isso e aquele mito de, se calhar, eu lido mais com casa, vocês lidam mais com bancos, mas se calhar vocês lidam muito, se calhar, com essa mentalidade de mas eu sempre estive neste banco e agora vou trocar de banco, agora vou ter que fazer mais papelada, ou E então? por aí. Não é? E então, Exatamente. vamos lá. Ele não quer poupar por mês. Acho que aqui. E às vezes é muito isto, vamos lá desmistificar o que é isto de mudar de banco. Exato. Eu falo isto com os clientes e digo, poupar e morrer, quanto mais tarde melhor. Portanto é assim, pagar e morrer, digo, pagar e morrer, quanto mais tarde melhor. Portanto, vamos lá desmistificar o que é esta história de mudar de banco. Hoje em dia abrimos contas online. Ok? Existem bancos que proporcionam esta facilidade de abertura de conta online. E no limite, o que é isto de abrir uma conta? É ir ao banco, assinar a papelada, nós agendamos a reunião pelo cliente, o cliente chega ao banco, não tem que tirar a senha, senta-se à frente da sua gestora, assina a papelada, obrigado e até à próxima. Pronto. E o que é isto? É mesmo isso. Parece fácil. É mesmo isso. Não, meu Deus. É um processo tão simples. Nós, intermediários, eu e a Sofia, já deixámos tudo prontinho para o cliente chegar ao balcão, só tem que assinar e não fazer mais nada. E aliás, nós não aprovamos os processos nos mesmos balcões sempre. Eu tenho processo a decorrer em Lisboa que eu vou aprovar ao Porto. E os clientes não vão abrir conta, não é? Esta descentralização das coisas que tu poderes resolver em qualquer zona do país, quer dizer, eu digo ao cliente onde é que lhe dá jeito de assinar. E o cliente até pode ter, como já aconteceu, olha, eu amanhã vou estar numa reunião em tal sítio, qual é o balcão mais próximo que eu passo por lá, quando sair da reunião? Por exemplo, não é? E até pode viver numa outra ponta do país. Quer dizer, hoje em dia não acho que isso quer que seja aqui um argumento. Excelente. Sim, sem dúvida. E já que estamos a falar em vários bancos a política de amortização, há algumas penalidades para aquelas pessoas que têm algumas economias. Muito se eu falar agora no pacote mais habitação, que as pessoas podiam liquidar os PPRs para amortizar o crédito. Qual é que é as penalidades? Como é que isso funciona? Podem falar um bocadinho. Olha, Joana. Pois. Joana. Ok. Então, isto é assim, funciona assim não. Um crédito à habitação tem dois tipos de penalizações, consoante a taxa de juros que tu escolhas desse crédito à habitação. Se estivermos a falar numa taxa variável, em que o cliente queira amortizar e o seu crédito está numa taxa variável, 0,5% sobre o capital que estás a amortizar ou a liquidar, está bem? Sendo que uma das regras foi até ao final de 2024 o cliente não paga qualquer tipo de penalização. Não existe este 0,5%. O banco não pode cobrar. 2024? Sim, até o final de 2024. Se, pelo menos, o que está definido é agora até o final de 2024. Se estivermos a falar num período em que o empréstimo esteja na taxa fixa, tu tens uma penalização de 2%. Sobre este capital que tu estás a amortizar ou a liquidar. Vamos supor, vou-te dar um exemplo, que tu queres fazer uma transferência de crédito, e agora não estou aqui no plano das amortizações, mas também é uma amortização, não é? É uma liquidação antecipada. Sim. Estás aqui no plano das transferências de crédito e tens uma taxa, imagina-te que a Euribor está a descer, que as taxas de juros estão a descer, e tu na altura contrataste uma taxa de juros fixa a 5%, e a taxa já está a 3%, estamos a falar em 2% de poupança. Mas pronto, vamos fazer uma transferência de crédito e o cliente como está em taxa fixa, tem uma penalização de 2%. O que é que acontece? Transferes o crédito, o banco que te recebe como cliente paga o 0,5% e tu suportas o 0,5%. Ok? Pronto. Se tiveres que fazer uma amortização ou mesmo liquidares o financiamento, imagina que te saiu o Euromilhões e tu queres pagar o crédito, não é? Vais liquidar, chegas ao teu banco, quer pagar, tens uma taxa fixa e pagas 2% sobre esse capital. Está bem? Na taxa
isso não acontece. Terá que ser sempre um Tem cálculo o- feito em relação ao que vai pagar de penalidade e aquilo, ao ganho efetivo da operação, certo? Sim, Há mas sempre tem um cálculo. muitas amortizações, sim, muitas amortizações para diminuir o preço e para aproveitar que não existe este meio por cento de penalização. Ok. E em relação aqui, queria falar também um bocadinho de política de renegociação ou de renegociação, mas não neste caso de refinanciamento. Imaginamos que talvez aquelas pessoas que já têm casa há algum tempo ou que a parte da casa o crédito está estável, a vida delas está estável e que querem. É possível, através do refinanciamento, adquirir uma entrada para capitalizar, para investir num apartamento, por exemplo. Sim, nós conseguimos, uma vez que também a casa, a nível de financiamento, pode estar paga, existe sempre a possibilidade de fazermos aqui, por exemplo, multi-opções dentro do crédito habitação e esse valor poderá ser utilizado ou eventualmente em obras, ou eventualmente na compra de um carro, ou eventualmente para ajudar o filho que precisa aqui de um valor para a entrada, ou seja, poderá-se fazer aqui, desde que a avaliação ao imóvel seja favorável, nós podemos sempre fazer aqui um crédito extra dentro do crédito habitação para outras finalidades, porque acaba por ser mais barato do que propriamente o cliente fazer aqui um crédito pessoal. Ok, então, por exemplo, eu quero fazer obras em casa, em vez de fazer um crédito. Porque, André, porque tu, por exemplo, queres fazer obras, tu acabas sempre por ter que apresentar um orçamento, depois o avaliador avalia a casa mais o orçamento que tu acabas por apresentar e tu no multi-opções acabas por nem haver necessidade de apresentar um orçamento e o valor é libertado pelo banco na sua totalidade. Não é libertado, por exemplo, se fosse obras, o banco liberta à medida da evolução da obra, enquanto que tu aqui no multi-opções, o banco liberta o valor na totalidade e tu podes usar esse valor para obras ou para outras finalidades. E em relação às taxas de juros, são as mesmas do crédito de habitação ou são um pouco mais altas? Ou em relação àquelas empresas de crédito que nós todos os dias ouvimos na televisão, a publicidade, o que é mais vantajoso? Na minha opinião, o mais vantajoso é tu fazeres, em termos de valores de taxas, as taxas são mais baratas, são mais baixas, fazeres bem mais baixas, fazeres um refinanciamento, fazeres esse crédito que a Joana te estava aqui a falar, portanto, do multi-opções. Obviamente que estamos a generalizar muito, está bem? Certo, sim. Tem que ver, pronto. Porque se estivermos a falar numa obra de 70 mil euros, se calhar já não vais fazer multi-opções de 70 mil euros, não é? Pronto, já vamos aqui, se calhar, bem, depende muito de caso para caso. Mas é sempre mais barato tu fazeres um refinanciamento, fazeres uma nova hipoteca do imóvel do que fazeres um crédito pessoal, por assim dizer, porque as taxas são bem mais altas, não é? Eu diria até que talvez o dobro, não é? Temos créditos pessoais aí com taxas de 8, 9, 10% e tu fazes se calhar um multi-opções hoje em dia aí com, sei lá, 4, 5, não é? Estamos a falar aqui numa diferença muito grande. Além do prazo, não é? Se eu tiver 30 anos, porque o prazo do financiamento aqui em Portugal é até aos 75 anos de idade. Portanto, o prazo que tu consegues diluir as multi-opções é muito superior a um prazo máximo, por exemplo, de 120 meses, não é? Que são 10 anos num crédito pessoal, nunca consegues diluir tanto tempo como tu consegues diluir no hipotecário. São opções que nós vemos. Sim, é uma análise. O multi-opções tem a ver também muito com a idade do cliente, ou seja, se ele conseguir um prazo de 30 anos, o multi-opções é 30 anos, se eventualmente ele... Pode ser menor, não é? Consoante aquilo que o cliente quer pagar, não é? Porque eu posso conseguir dividir
em 30 anos e o cliente dizer-me assim, não, eu quero pagar isto rápido em 7 anos. Pronto, e vamos dividir na mesma, ele fica com a prestação mais elevada, mas fica com uma taxa de juros mais baixa do que fazer um crédito de obras fora. Pronto, pá, tem muito Isso é a análise que vocês depois fazem com o cliente também, exatamente. Mostramos as diferentes, não é a primeira vez nem será a última, que mostramos diferentes passos para o cliente também perceber o que é que paga num lado e o que é que paga no outro. Ok. Certo. Em termos de garantias e de seguros, eu sei que seguros também, tem o seguro de vida que é um seguro obrigatório na contratação de um crédito, mas em termos de garantias, o que é que vocês nos podem dizer mais sobre as garantias? É sempre a hipoteca do garantias, bem? de exigências. Sim, a hipoteca porque é um direito real, a hipoteca no imóvel, seguro de vida e seguro de risco. Há 2 seguros obrigatórios, é o de vida, e aí depois existe sempre a possibilidade de negociar com o banco, fazer com o banco ou fazer fora, e existe sempre o multirriscos, que tem a ver muito sempre com a avaliação. Sim, com a avaliação que é feita ao imóvel. Mas um seguro multirrisco é obrigatório sempre, não é, André? Certo. Pode não ter um financiamento bancário, não decide ter um seguro de vida associado ao financiamento. Mas o seguro multirrisco eu tenho que o ter, não é? Eu tenho que fazer o prova se viver num prédio, não é? Ao administrador. Sim, nos prédios. Exatamente, que a minha fração é aquilo que me segura, não é? Que segura a casa. Certo. O de vida, nós não comercializamos seguros de vida, não é? Não estamos aptos também a fazê-lo. Temos um parceiro para onde encaminhamos os clientes e os clientes depois tratam diretamente também com ele, mas temos esta facilidade de poder encaminhar para alguém que nós temos confiança e para onde temos encaminhados muitos clientes. Mas é um seguro obrigatório, pois os próprios clientes tiram as dúvidas com ele. Então, e falando em prazos, portanto, a partir do momento em que eu reencaminho um cliente comprador que eu tenho em carteira, eu reencaminho-os através dos nossos formulários internos, vocês contactam-nos num prazo máximo de 24 horas, certo? 48. Depende, André, depende muito a hora que também envias o contacto, ok? Sim. Regra geral, o cliente é contactado no próprio dia, ok? Se eventualmente nós contactamos e ele não prefere falar no dia a seguir será contactado. Por isso, por norma, no próprio dia... A regra foi 24 horas. Sim. E depois, a partir daí, vocês vão falar com os bancos, vão obter várias simulações. Pois isso, o cliente é contactado, depois é analisada toda a documentação e depois agora depende muito onde é que o cliente ofere os rendimentos, porque se for aqui em Portugal, a nível de análise de toda a documentação é um processo mais rápido, mas se oferir fora de Portugal, o processo não é assim tão rápido. Mas, regra geral, eu posso dizer aqui que em 3 dias nós conseguimos aqui viabilidades para os clientes. Ok. E depois nós fazemos as visitas e a partir do momento em que há uma proposta e que efetivamente o cliente necessita do crédito aprovado, qual é que é os prazos aqui depois para a aprovação do crédito definitiva? Olha, em termos de depois de tu teres a identificação do imóvel, se o cliente já parte ali, se o cliente na viabilidade, vai-me logo dizer assim, Sofia, eu gostava de avançar com esta proposta. Nós, regra geral, avançamos sempre para a aprovação de uma ou 2 propostas. Aquelas que o cliente mais, enfim, que tem mais, que prefere, é a sua preferência. Certo. Depois de termos o crédito aprovado, se ele identificou o imóvel, honestamente, depois também depende se tem hipoteca, que é uma coisa que te pode demorar entre os 8 e os 10 dias úteis a obteres, mas em 3 semanas fazemos uma escritura. Sim. Tudo a correr de feição, 3 semanas tens uma escritura feita. Boa. A partir do momento em que me sai um relatório da avaliação, e isto depois também é importante referir para os clientes, é o relatório de avaliação que me vai efetivamente dizer se eu lhe consigo dar este empréstimo que está aprovado ou não, porque o banco considera o menor dos 2 valores, ou o valor de compra ou o valor da avaliação, está bem? Mas partindo do pressuposto que corre tudo bem, depois da avaliação sair, há coisas que nós podemos logo começar a tratar e dizer logo, André, podes ir pedir os direitos de preferência, que são documentos obrigatórios, podes ir
pedir, se o banco tiver uma hipoteca, podes dizer ao vendedor para ir ao seu banco para pedir o distrato desta hipoteca, e tanto logo aí nós já estamos a começar a contar aquilo que demora mais tempo, não é? Exatamente. Mas eu acho que a Joana também está de acordo, acho que em 3 semanas fazes a escritura. Não tem problema. E também damos esse apoio também aos nossos consultores. Também é importante referir. Também orientamos para que peçam o cancelamento da hipoteca, é necessário pedir aqui os direitos de preferência, por isso também orientamos os nossos consultores para que nada falhe no dia da escritura. Sim, e agora já falar que é aquilo, e a experiência certamente que tu tens aqui dentro do nosso grupo, que é o facto de termos aqui, trabalharmos diariamente e em conjunto com todos os departamentos, seja processual, seja os advogados, seja isto, enfim, tudo junto, tudo dentro de casa, facilita muito, não é? Do que termos aqui, ter que ligar ao gestor do banco, ou ter que fazer isto, ou ter que ligar ao advogado que é fora, ou ter, enfim, pronto. Isto aqui tudo dentro de casa facilita muito. E em termos de dificuldades financeiras, haverá ou não probabilidade de as coisas se agravarem um bocadinho. Num caso que o mercado arrefeça um bocadinho, ou uma pessoa acabou por ser despedida, pronto, são coisas que acontecem também e há que prever esses casos também. Como é que nós podemos... André, aí já te falo muito de uma experiência que é a minha opinião pessoal, que é aquela que eu dou a toda a gente, sejam amigos, conhecidos ou alguém que me pede uma opinião, é antecipar o problema. Antecipar, a não ser situações em que de facto a pessoa nem sequer preveja e que chegue de manhã e diga, olha, estás despedida, não é? Ou uma situação que pode acontecer de um dia para o outro, pronto. Mas antecipar o problema, está bem? Sempre, sempre. Não ter vergonha de poder se dirigir ao gestor bancário ou de pedir a nossa ajuda, que nós também conseguimos encaminhar. Terá que ser, isto já são casos muito específicos, está bem? Eu não quero detalhar muito, mas tem a ver com processos de pari e persi junto do banco, que o cliente tem que antecipar a questão, que é, a partir do momento em se vir que não consegue pagar prestações ou que está aqui com alguma dificuldade, ir logo ter com o banco. E ser o mais humilde e honesto possível. Olha, eu não estou a conseguir pagar. Pronto. E o banco é obrigado a dar soluções. Está bem? Sempre, sempre. Portanto, vamos antecipar problemas. Está bem? Aquilo que nós podemos fazer em relação a isso, se ainda formos a tempo, mas obviamente não pode ser uma pessoa desempregada ou uma pessoa que, enfim, que tenha grandes dificuldades, que é fazer uma transferência de crédito. Eu consigo diminuir fazendo a transferência do crédito. Mas se já estivermos numa situação bastante mais delicada, aí já não dá sequer uma transferência de crédito, não é? Se eu já tenho uma pessoa com uma taxa de esforço acima de 100%, esquece, não consigo transferir para lado nenhum. Nenhum de nós está livre de uma situação dessas, portanto, o meu conselho parte sempre por aí. Vamos antecipar. Se já temos conhecimento, vamos antecipar. Joana, alguma coisa a acrescentar? Acho que já foi tudo dito. Ser o mais transparente possível com o banco, ou até mesmo connosco, se nos recorrer aqui a nossa ajuda, mas aqui é fundamental ser muito transparente e informar as dificuldades que neste momento estão a passar. Sim, nós estamos cá mesmo para isso, para ajudar, não é? Isso, as pessoas... fatalidades acontecem a toda a gente todos os dias. Ninguém está livre. Pronto, e com isto chegamos ao fim da nossa conversa hoje com o nosso departamento financeiro, aqui representado pela Joana e pela Sofia. E se algum dia precisarem de ajuda, já sabem, nós estamos aqui para vos auxiliar, seja no processo de compra, seja no processo de renegociação ou de refinanciamento. Pronto, já sabem que podem contar connosco, aqui do grupo da Reality Art, com o nosso departamento financeiro. Obrigada, Joana. Obrigada, Sofia. Olá, André. Obrigada, Joana. Obrigada. Até à próxima. E até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.